Fala galera, tudo bem com vocês? Trazendo hoje aqui as notícias do Flamengo, né? O Flamengo hoje joga contra o Vasco, o clássico dos milhões. Certeza aí que o Flamengo vai em busca dos 3 pontos. O Flamengo tem aí, infelizmente, desfalques aí pra partida. Mas o elenco do Flamengo é um elenco forte, a gente sabe que o Flamengo vai com tudo nesse brasileiro pra gente conseguir chegar no título aí do Brasileirão, certo? O Flamengo aí teve muitas notícias aí durante o final de semana. Abel Ferreira aí citando o Gabigol aí do Flamengo, né? Criticando a imprensa duramente também. Fiquem aí, pessoal, com as notícias do Flamengo. Peço pra vocês se inscreverem no canal, curtir, beleza? Vamos fazer o nosso canal crescer. Precisa aí bater a meta aí de 1.000 inscritos. Hoje o nosso canal encontra-se aí com 115 inscritos, beleza? Mas acredito na força rubro-negra aí, a gente vai conseguir bater essa meta, beleza? Até mais, tchau, tchau, obrigado. Mauro César Pereira, boa tarde. Olha ele aí, ó. Tá lá, tá na porta do hotel. Olha o sorrisinho quando ele escuta a minha voz, Vamp. Melhora o dia dele, eu tô falando. Mauro César Pereira. Era só o que faltava, hein? O que falar do clássico de hoje, Maurão? Flamengo e Vasco, um Flamengo motivado, e ainda com essa situação, tem crise ou não tem, e um Vasco precisando sair da zona de rebaixamento, né, Mauro? Salve, salve, abraço a todos aí. Bem, semana passada eu tive a sorte de, durante a semana, não nos encontrarmos, uma folguinha, né? E agora a distância você me perseguindo. Mas tudo bem, vamos em frente. Esse jogo, não, o Gabigol não deve jogar, né? Ele já estava meio sentindo alguma coisa ali e tal, quando fez o gol contra o Fluminense. Léo Pereira tá fora, vai jogar o Davi Luiz, e talvez até uma outra mudança ele faça, o técnico Sampaoli, em função aí dessa sequência de jogos. E o jogo mais importante da semana do Flamengo, não que de hoje não seja importante, mas mais importante ainda é quinta-feira, que ele tem que vencer o Racing no Maracanã para se aproximar da classificação na Libertadores, né? O Flamengo ainda corre um risco aí de uma eliminação. Não é um risco tão grande pelo cenário, pelos adversários, não digo adversários indiretos, né? Tem o Racing, depois tem o Alcas no Maracanã, os 2 jogos do Rio de Janeiro, né? Mas em função da qualidade ou falta dele dos outros 2 times do grupo, o Alcas e o Nublense, que são os 2 que tentam tomar a vaga do Flamengo. O Racing já está aí classificado, está tranquilo. Eu acho que esse jogo de hoje, Thiago, tem muito mais pressão em cima do Vasco, claro, né? O Vasco está 9 dias sem jogar, 9 dias se preparando para esse confronto, está na zona de rebaixamento, só venceu o jogo do Atlético Mineiro. Nos últimos 11 jogos, o Vasco venceu um desempenho muito ruim, muito ruim. Resultados também ruins. Teve lá seus momentos, como na reação contra o São Paulo, foi buscar um 2-2 no Morumbi com 57 mil pessoas, mas logo depois que empatou o jogo, tomou o 3º gol, depois o 4º. Então o Vasco está numa situação muito angustiante, eu diria, e precisando muito do resultado. O Flamengo precisa também, claro, empatou com o Cruzeiro no seu último jogo pelo Brasileiro, mas depois venceu o Fluminense, isso acho que deu uma tranquilizada. O Sampaoli tem hoje uma certa vantagem em relação a outros treinadores, né, que passaram recentemente, foram muito pressionados, que a torcida agora se volta mais com relação aos jogadores, cobrando os jogadores, e a diretoria parece ter aprendido que não adianta ficar trocando treinador toda hora, e certamente ele deve ter aí oportunidades para conseguir colocar em prática aquilo que ele imagina para o seu time, né? Foi bem na semana passada, uma estratégia muito específica para o jogo com o Fluminense, e hoje contra o Vasco, a gente não sabe qual vai ser a postura do Vasco, né? Se vai ser um Vasco buscando ataque, um Vasco mais retraído, como por exemplo ficou no empate com o Fluminense. O Vasco praticamente só se defendeu, jogou no contra-ataque. O Barbieri é um técnico que gosta de colocar seus times jogando com posse de bola e tudo mais, só que nem sempre é possível. Contra o Fluminense ele não conseguiu. E hoje acho que vai depender muito aí da estratégia do próprio Sampaoli para esse jogo. E imagino que seja diferente daquilo que ele colocou em campo contra o Fluminense pelas características do adversário naquela ocasião. E era outra competição, né? O mata-mata, a Copa do Brasil, agora é Campeonato Brasileiro. E o desespero, obviamente, está do lado do Vasco, né? E pode ficar realmente mais forte para o Corinthians se o Vasco conseguir uma vitória. Tem isso, né? E, Mauro, só uma pergunta também. Você diz que a pressão é maior no Vasco, com certeza pela zona de rebaixamento. Mas também é muito grande no Flamengo, né? Porque o Palmeiras agora, ele tá a 2 pontos do Botafogo. E a gente sabe que é o time ali que briga sempre com o Flamengo pelos principais títulos hoje no Brasil, na América do Sul. O Atlético Mineiro, que também tem um elenco forte, tá ali colado no Palmeiras. Se o Flamengo não vence hoje, ele se distancia, né? Ali de Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, próprio Fluminense, nessa briga. E a gente sabe que no Brasileirão, se você vai mal no começo, depois é difícil você recuperar. Tem essa pressão também no Flamengo, né, Mauro? Eu acho que sim, mas acho que a pressão da zona do rebaixamento é pior, né? O Vasco já está há algumas rodadas nessa situação. E assim, uma coisa é o Vasco na zona de rebaixamento, outra coisa é o Vasco na zona de rebaixamento tem a chance de sair, jogar contra o Flamengo e eventualmente perde pro Flamengo. Então, um pacote pesado. Mas é claro que o Flamengo perdeu o jogo hoje, vai começar a ver toda aquela falação do antes do Fla-Flu, vai voltar. E essas pautas aí todas, você estava falando dessa questão das matérias, isso é coisa que é vazada por gente próxima aos próprios jogadores, e isso acontece muito em função dos resultados. Se estiver vencendo, as diferenças que existem entre as pessoas que não são tão, digamos assim, íntimas, não tem tanta afinidade, né, no ambiente de trabalho, isso acontece em qualquer ambiente de trabalho, não só no futebol, elas ficam ali, porque não é o mais importante. Agora, no momento que você tem atuações abaixo, resultados também que deixam a desejar, esse tipo de questão acaba sendo levantada, né? Agora, tudo que o Gabigol falou ali, eu até entendo o papel dele, ele capitão do time, tentou desconversar, mas eu acho que a pessoa tem que ser um pouco ingênua para achar que é exatamente aquilo que ele falou, porque a gente sabe que não é assim.
E também não é problema nenhum, desde que em campo os caras resolvam lá jogar. Se fora do campo são amigos, bebe chopp ou não, vai na casa do outro, tudo. Isso não tem a menor importância se dentro de campo faz o trabalho. Tem que fazer o trabalho lá dentro. Essa história fulano no gol é normal. As pessoas não vão ter afinidade, nem todas são iguais. É muita gente trabalhando junto, não só jogadores, né? Um ambiente que tem no CT profissionais, outras funções, é muita gente trabalhando ali. É claro que você não vai ter afinidade, não vai ter contato idêntico com todas as pessoas com as quais você convive no seu dia a dia. Ô, Vamp, foi aquilo, né, que a gente estava falando também, né? Dessa situação dos jogadores. O Gabigol fez o papel dele, né? Defendeu o grupo, falou. Agora, a gente sabe também que os repórteres receberam essa informação de alguém. Foi o que o Mauro César falou. E é o que a gente sempre fala aqui no Bate-Pronto. Muitas vezes interessa pra fonte o jornalista. Ela usa o jornalista. Às vezes a fonte queria, vamos tumultuar um pouco, porque tá tudo muito acomodado. Vou passar essa informação. Porque a gente sabe, conhecendo o Eric e o Fred Gomes, receberam informação de gente confiável. Eles não passaram, foi só aqui. Não, confirmaram, viram com outras fontes. Checaram. É isso. Interessa pra muita gente também, dá, né, aquela movimentada. Tá muito acomodado, vamos botar fogo no parquinho. Todo mundo sabe que num grupo de 30, 35, comissão técnica, diretoria, funcionário, vai ter uma rusguinha. Quando se ganha, fica tudo na paz. E o Everton Ribeiro saiu falando, não, aqui tá tudo tranquilo. Lógico que todo mundo não pensa igual. Né? Pensar igual, lógico. O Everton falou que tem parcela de verdade. Tem parcela de verdade, mas pensa igual pra ganhar. Todo mundo pensa igual pra ganhar. Todo mundo tá ali querendo ganhar. O Gabigol deixou isso bem claro. No grupo todo, agora ideias, pode ser ideias diferentes. Né? E não vejo um absurdo. De repente é pelos resultados, né? Pelo começo do ano, como foi. É uma discussão, uma discussão dos jogadores de seleção, jogadores experientes, bem resolvidos. E eu acho que eles só querem o bem do Flamengo. Discordar um do outro, algum posicionamento, marcar mais um pouco, não errar. Isso faz parte do futebol, do grupo. E o Léo Pereira, né, Bruno Prado, é um dos principais jogadores desse Flamengo hoje. Eu costumo dizer, Léo Pereira. O Mauro César vai votar comigo? Ele tá aí, quer perguntar uma coisa pra ele? Depois o Mauro responder como tá o Jorge Jesus aí. Já tá em Istambul? Já, Mauro César tá na Turquia, já lá pra... Eu tô em Portugal. Tá fazendo escala. Quarta-feira eu vou pra Istambul, eu tô em Portugal hoje. Pensei que tava lá, Mauro, então deixa... Na verdade, eu não sei se ele... Feia pra ele. Pode falar, Maurão, pode falar. 3-0 ontem do Galatasaray, 8 pontos ficou a diferença agora entre o campeão, que é o Galatasaray, e o Fenerbahçe. E eu conversei até com um amigo que já está lá em Istambul, ele disse que, você conversando com torcedores dos dois times, né, eles não entendem a idolatria que existe no Brasil com relação ao Jorge Jesus. É normal que eles não entendam, porque o que o Jorge Jesus fez no Flamengo foi muito marcante, o que ele fez no Fenerbahçe não é nada marcante, né, é uma campanha comum, né? Não ganhou o título mais uma vez, então não importa, né? E aqui, eu conversei também com 1 ou 2 torcedores do Benfica, ao chegar, e eles falam também muito sobre isso, né? Sobre como ele fez sucesso no Brasil, eles reconhecem que ele foi muito bem aqui, mas as pessoas se espantam um pouco com isso, né? Porque realmente é uma idolatria que foge, assim, até a compreensão de tão grande que é, mas acho que quem acompanhou de perto entende. O que aconteceu foi muito especial, então no imaginário do torcedor aquilo vai ficar se repetindo sempre, né? A grande questão que eu sempre falo é nunca a garantia de nada, você nunca tem certeza de que um trabalho bem sucedido de um treinador vai se repetir no mesmo nível se ele voltar àquele clube, àquela seleção, né? Para fazer um outro trabalho. Nunca há certeza de nada, pode dar certo, pode não dar, mas ele não foi feliz, digamos assim, e ontem poderia pelo menos carimbar lá a faixa do Galatasaray, botar uma aguinha de chopp, mas não adiantou não. Ficou com um homem a menos com 16 minutos do segundo tempo, estava 1-0 e tomou mais 2, terminou 3-0, o Fenerbahçe não chutou nenhuma bola na direção do gol, não foi nada legal. Ô Mauro, pros turcos que estão falando que não entendem a idolatria, manda estudar. Manda ver lá o que ele fez em 2019, e aí eles vão entender muito bem a idolatria do Jorge Jesus no Flamengo. É óbvio que eles não vão entender lá no Fenerbahçe uma campanha ruim, mas se for ver o que o Flamengo jogou em 2019... Pra nós, é inesquecível. Se for ver o que o Flamengo fez em 2019, né, Maurão? A gente viu o que ele fez em 2019 no Flamengo. E isso explica a idolatria, né? Na minha opinião, explica. É a mesma coisa. O Tite no Corinthians foi idolatrado, não por acaso, ele fez trabalhos, no plural, né? Excelentes. E na seleção brasileira, em 2 Copas, o Tite só mereceu críticas praticamente, né? O Tite é ruim? Não é ruim, ele é bom. Mas na seleção não foi bem, no Corinthians foi excepcional. Amanhã ele pode voltar ao Corinthians a trabalhar em outro clube, talvez no ano que vem, e imagino, né? E fazer sucesso novamente. É assim, essa é a vida. Agora, Bruno Prado, a gente estava falando aqui do Léo Pereira, né? O Léo Pereira, pra mim, é um baita desfalque, porque pra mim é o principal zagueiro do Flamengo na temporada. É porque joga bem, tá jogando no sacrifício já aí há 3 jogos, pelo menos, que ele tá sentindo um incômodo na posterior da coxa esquerda. Jogou no sacrifício que ele fez o gol da vitória contra o Corinthians. Mauro César Pereira, boa tarde. Olha ele aí, ó. Tá lá, tá na porta do hotel. Olha o sorrisinho quando ele escuta a minha voz, Vamp. Melhora o dia dele, eu tô falando. Mauro César Pereira. Era só que faltava, hein? O que falar do clássico de hoje, Maurão? Flamengo e Vasco. Um Flamengo motivado
e ainda com essa situação, tem crise ou não tem, e um Vasco precisando sair da zona de rebaixamento, né, Mauro? Salve, salve, abraço a todos aí. Bem, semana passada eu tive a sorte de, durante a semana, não nos encontrarmos, uma folguinha, né? E agora a distância você me perseguindo. Mas tudo bem, vamos em frente. Esse jogo, o Gabigol não deve jogar, né? Ele já estava meio sentindo alguma coisa ali e tal, quando fez o gol contra o Fluminense. Léo Pereira tá fora, vai jogar o Davi Luiz, e talvez até uma outra mudança ele faça, o técnico Sampaoli, em função aí dessa sequência de jogos. E o jogo mais importante da semana do Flamengo, não que de hoje não seja importante, mas mais importante ainda é quinta-feira, que ele tem que vencer o Racing no Maracanã para se aproximar da classificação na Libertadores, né? O Flamengo ainda corre um risco aí de uma eliminação. Não é um risco tão grande pelo cenário, pelos adversários, não digo adversários indiretos, né? Tem o Racing, depois tem o Alcas no Maracanã, os 2 jogos do Rio de Janeiro, né? Mas em função da qualidade ou falta dele, dos outros 2 times do grupo, o Alcas e o Nublense, que são os 2 que tentam tomar a vaga do Flamengo, o Racing já está aí classificado, está tranquilo. Eu acho que esse jogo de hoje, Thiago, tem muito mais pressão em cima do Vasco, claro, né? O Vasco está 9 dias sem jogar, 9 dias se preparando para esse confronto, está na zona de rebaixamento, só venceu o jogo do Atlético Mineiro. Nos últimos 11 jogos, o Vasco venceu é um desempenho muito ruim, resultados também ruins. Teve lá seus momentos, como na reação contra o São Paulo, foi buscar um 2-2 no Morumbi com 57 mil pessoas, mas logo depois que empatou o jogo, tomou o 3º gol, depois o 4º. Então o Vasco está numa situação muito angustiante, eu diria, e precisando muito do resultado. O Flamengo precisa também, claro, empatou com o Cruzeiro no seu último jogo pelo Brasileiro, mas depois venceu o Fluminense, isso acho que deu uma tranquilizada. O Sampaoli tem hoje uma certa vantagem em relação a outros treinadores, né, que passaram recentemente, foram muito pressionados, que a torcida agora se volta mais com relação aos jogadores, cobrando os jogadores, e a diretoria parece ter aprendido que não adianta ficar trocando treinador toda hora, e certamente ele deve ter aí oportunidades para conseguir colocar em prática aquilo que ele imagina para o seu time, né? Foi bem na semana passada, uma estratégia muito específica para o jogo com o Fluminense, e hoje contra o Vasco. A dizer, desculpe que este jornalista fez isto, não vi. Eu gostava de ver, no mesmo sítio onde ele me ameaçou, não é? Porque eu não ameacei ninguém. Volto a dizer, quem quer respeito tem que ser respeitado. E se têm dúvidas do que eu digo, vão ver o que é que disse o capitão do Flamengo sobre o jornalismo e sobre os jornalistas. Vão ver o que é que diz o capitão do Corinthians. Vocês têm que estar mais atentos. Não pode ser... Alguma coisa está mal. Se calhar somos nós. Ou se calhar sou eu.